Bom dia. Nós estávamos querendo utilizar o sistema de multimídia, mas já me ensinou um orador espírita, dirigente de casa espírita também, que é o Pedro Vanderlei, que o computador tem um problema de BIOS. Não sei se vocês sabem o que é BIOS, que é uma tecnologia, uma coisa da modernidade, né, Marcelo? BIOS significa bicho ignorante operando o sistema. É exatamente o meu caso. Por conta disso, o computador simplesmente se recusou a abrir os arquivos. Mas nós vamos falar sobre a terceira revelação, baseado essencialmente no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu vou tomar a liberdade de ler a passagem evangélica. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes, que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João capítulo 18, versículos 33 a 37. Muito bem, quando Jesus é convocado a colocar a sua situação de rei, ele simplesmente abre mão desta posição, dizendo que este mundo ainda não era o seu reino. Por que Jesus estava nos dizendo isto naquele instante? Porque ele era capaz de entender a situação de evolução na qual nós mesmos nos encontrávamos. Espíritos reencarnantes que somos, vínhamos já de uma longa jornada evolutiva. Segundo o livro A Caminho da Luz, nós já estávamos evoluindo há pelo menos 130 mil anos dentro destes corpos, já com a mesma feição que nós temos hoje. E nos últimos 30 mil anos, fecundados e orientados pelos espíritos exilados de Capela. Mas Jesus sabia que nós não tínhamos ainda nível moral para entendê-lo. E o reinado de Jesus não se faz a partir do mando, da espada, da ordem que se impõe, daquele povo que depende de uma pena, no dizer de Lites, para que o Estado se sustente. Ora, Jesus governa um mundo que está baseado essencialmente no amor. Eu até costumo recitar de memória uma passagem do Evangelho de São João, do capítulo 13, que diz o seguinte, nesse momento eu leio: Eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como vos amei. Deveis amar-vos uns aos outros. Todos os homens saberão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Versículos 34 e 35 do capítulo 13 de São João. Este reino de Jesus é então aquele que se fundamenta no sentido do amor. Ele não está baseado de maneira nenhuma em alguma forma de imposição. Quem ama se dedica ao seu semelhante apenas porque o ama. Não busca mais nada. Não busca coisa alguma, nenhum tipo de recompensa. Por sinal, Marcelo, que é pai há não muito tempo, né, Marcelo? Me recordo quando a esposa dele estava grávida, quando nasceu. Já tem um ano? Mas ele tem 14. Não, a última, Marcelo, não me humilhe. 5 anos, meu Deus, por isso que eu estou tão velho assim, Marcelo, por favor. Pois é, então há 5 anos eu me recordo quando o Marcelo
foi fazer uma palestra lá no nosso lar e me disse: minha esposa vai ganhar nenê por esses dias. Faz 5 anos, Marcelo. Jesus. Pois é. Então, o Marcelo com certeza nesses anos tem levantado à noite, talvez algumas vezes, a esposa dele também, para cuidar do seu caçula, né? Com certeza ele não espera uma recompensa. Com certeza. Aliás, se os pais esperassem recompensa dos filhos, eles não fariam nada pelos filhos, né? Porque raro é o filho que nos dá uma recompensa, na verdade. Até a recompensa que nós temos é ver o nosso filho crescendo, se desenvolvendo, no futuro nos dando os netos. É essa a nossa recompensa, é o prazer de vê-los crescerem e serem felizes quando possível. Jesus espera organizar um reino baseado neste sentimento de amor. Mas como se chega a isto? Esta é a pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos. Como é que nós vamos realmente formatar um reino no qual Jesus será rei? Qual é o caminho? Quando Moisés trouxe lá, 800 anos mais ou menos antes de Jesus, os 10 mandamentos, que é tido como ditado pelo próprio Deus, coisa que nós sabemos que não é exatamente verdadeiro. Com toda certeza, os espíritos protetores do povo israelita, Jeová no caso, é que dita para ele estas 10 regrinhas básicas, que são os 10 mandamentos que nós vamos recordar ainda hoje. Ele traz 10 regras básicas. Estas 10 regras básicas, Moisés teve que salientar com mais outras centenas de regras, para que o seu povo, ainda extremamente grosseiro, tivesse condição de mera convivência. Não era jamais de se transformar em cumpridores dos 10 mandamentos, mas apenas conviverem, apenas terem um vizinho que eles respeitassem, terem um governo que os guiasse, para que esse povo se desenvolvesse. E ainda assim nós vemos nessa história de 13 mil anos, que esse povo continua em guerra. Lutam entre eles mesmos, todos do mesmo sangue, todos descendentes de Abraão, né? Tantos os árabes como os palestinos, todos descendentes de Abraão, continuam em guerra franca. Eles não cumpriram os 10 mandamentos, nem as outras 2 centenas de regras que o Moisés fez, não conseguiram. Sacrificaram Jesus. E vamos fazer uma observação: sacrificamos Jesus, porque com certeza muitos de nós estávamos ali naquele momento. Nós não entendemos as 10 regras e nós recebemos Jesus. Nós vimos Jesus curar milhares de pessoas. Nos seus discursos, milhares de pessoas estavam presentes. Alguns relatos, alguns historiadores dizem que deveria haver em torno de 5 mil pessoas cada vez que Jesus falava. Ora, as pessoas não permitiam sequer que ele andasse direito. Então todas estas testemunhas vivas do Cristo permitem que em breves anos ele vá para a crucificação. Ele é morto. Apesar de ter dedicado a vida toda entregando-se para as pessoas, exercitando o ato do amor, fosse quando ele ouvia, quando ele dava o pão, quando ele dava a água, quando ele curava os doentes e até quando ressuscitava aqueles que estavam já falecidos. Mas isso não adiantou. Nós, ainda que estivéssemos observando ele fazer isso, nós não conseguimos entender as razões de Jesus. Por que nós não conseguimos? Porque estávamos preocupados excessivamente com os nossos interesses. Tínhamos uma preocupação tão absoluta com o nosso orgulho, com a nossa vaidade,
que não conseguimos nos desprendermos de nós mesmos. E portanto, quando Jesus fala, eu não vim revogar a lei, mas eu vim dar-lhe cumprimento, ele vem dizer que aquelas 10 regras formatadas nas mãos de Moisés precisam ser executadas. São o princípio fundamental da construção de Jesus, porque se nós não conseguirmos observá-las, e observá-las assim como o Marcelo observa quando ele cuida dos seus filhos, e todos os pais, com certeza, nós não vamos mudar o nosso mundo. E eu gostaria de fazer uma leitura dos 10 mandamentos para que nós refletíssemos sobre eles. E não estou fazendo isso à toa. Nós fazemos, como já disse aqui, uma visita semanal para o presídio de menores, onde estão os garotos presos, que cometeram diversos crimes, todos eles. A prisão é necessária, não critico de maneira nenhuma o instituto, mas eu sei que eles estão lá por culpa nossa. Sou culpado disso. Por que sou culpado? Porque eu cuido dos meus filhos. Eu cuido hoje também da minha neta, mal e mal, né? Mas eu cuido dos meus filhos. Eu não cuido dos filhos alheios. Eu não consegui entender o que é que Jesus estava me ensinando até hoje. E vamos ver o que foi dito a Moisés há 2.800 anos atrás. Vejamos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá deuses estrangeiros diante de mim, não farás para ti imagens de esculturas, nem figura alguma de tudo que há em cima do céu e do que há embaixo na terra, nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto. Eu dizia, eu visito os meninos semanalmente, a Gisele visita e outros companheiros do nosso grupo de Irmãs Renove. E nós percebemos que eles não conhecem essas regras. Aí eu comecei a refletir se eu conheço essas regras. E me lembrei que eu esqueci delas, que eu não me recordo também dessas regras. Então fui lê-las novamente. E este primeiro mandamento, esta primeira regrinha, não terás outros deuses, percebi que tenho falhado rotineiramente quanto a ela. Por quê? Mas eu amo a Deus, eu o venero, claro. Mentira, sou mentiroso. Aliás, diz que advogado mentiroso é redundância, né? Mas é claro que eu estou mentindo. Por quê? Porque Deus, se eu amo verdadeiramente, Ele tem que ser a coisa mais importante da minha vida. Lógico, aquilo que eu mais amo é o mais importante que existe na minha vida. Mas o que é que eu dou mais importância na minha vida? Será que a coisa mais importante da minha vida é Deus? Levanta a mão e quero ver quem que é mais importante. Parabéns, não tem nenhum mentiroso aqui dentro. A verdade é que nós ainda não damos essa importância para Deus, apesar dos 2.800 anos decorridos. Não damos. Nós ainda damos o máximo de importância para o Deus orgulho, que concorre com o Deus vaidade, que concorre com o Deus poder, que concorre com o Deus paixão, o Deus vício. São os deuses que eu venero realmente. Eles dominam inteiramente as minhas preocupações. E de vez em quando, às vezes, quando a situação fica muito complicada, quando eu estou perturbado, quando se faz necessário aquela intervenção médica, eu lembro que tem Deus.
Aí eu lembro. E nestes momentos, eu vou procurá-lo. Mas eu me esqueci que, para ter contato com Deus, eu preciso estar acostumado a estar próximo dele. Eu preciso ter o hábito de ter Deus no meu coração. Se eu não tenho esse hábito, quando eu preciso dele naquelas situações complexas, eu pergunto e ele responde, mas eu não ouço. Eu não entendo o que ele fala. Eu não entendo porque não tenho hábito de ouvi-lo. E quando a gente não tem hábito de ouvi-lo, a gente não ouve mesmo. Um exemplo fácil é o da leitura. Quem está acostumado a ler diariamente não consegue ficar sem ler. A pessoa vai dormir caindo de sono, se lembra do livro. Ela pega o livro e lê lá 2, 3, 4 páginas, às vezes um capítulo inteiro, daí ela dorme. Mas quem não tem hábito de ler, de repente alguém lhe impõe a situação, fala, olha, se você ler tal livro, você vai fazer isso aqui, vai responder umas perguntas e você vai ser premiado. A pessoa pega aquele livro, olha para aquilo e na hora ela dorme. Fala, ler me dá um sono. E dá sono é a preguiça. É a falta de costume, mas a gente tem essas desculpas boas, né? Bom, mas então essa é a situação com Deus. Eu não amo realmente a Deus. Eu sei que Deus existe, é muito diferente. Então este é o primeiro mandamento que eu já não cumpro. Então quando eu passei a perguntar para os meus meninos lá, por que você não acredita em Deus? Por que você se entrega ao crime, né? E eles olham para mim com a sinceridade do jovem de 14, 15, 16 anos e me respondem que eles não conhecem Deus. Eles não conhecem mesmo. Aí eu pergunto, mas você não ia na igreja? Ah, eu fui às vezes. Às vezes meu pai me levou, minha mãe me levou. Mas a estrutura divina, ela tem que ser construída a partir da nossa sessão interna. Ela vem de dentro do coração. Então o pai que realmente está acostumado a conviver com Deus, a mãe que está acostumada a conviver com Deus, tem uma série de comportamentos que refletem este conhecimento divino naturalmente. Quando a pessoa fala, Deus se revela na sua boca. Quando ela vai tomar uma atitude, Deus se revela naquela atitude. Porque a pessoa tem preocupação com isso. Ela se preocupa. Se eu fizer tal coisa, estarei violando o direito do meu irmão. É a primeira regra divina. Fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizessem para mim é chamada regra áurea pelos juristas de todos os tempos. Por quê? Porque eu preciso saber se o meu comportamento fere alguém. Mas enquanto eu faço qualquer coisa para levar uma vantagem e ainda me sinto muito esperto, inteligente, porque eu obtive um determinado lucro sem ter a razão devida, sem estar baseado esse lucro no que é justo, claro que eu estou violando os princípios de Deus e estou longe dele. Mas não basta esse só. Vejamos o segundo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A simples expressão meu Deus, né, quando a gente tropica, quando a gente dá aquela freada repentina, quando você sai de casa atrasado, né, quando a Cinele liga, meu Deus, né, já mostra que o Deus para nós é uma expressão, é algo que nós falamos por falar. Deus não é de fato algo divino, a criatura que nos deu existência, porque nós nos referimos a Ele, como nós falamos do microfone, da casa, dos ventiladores, é o tempo todo. Meu Deus, não deu certo, meu Deus, eu estou com medo, meu Deus, eu não sei o quê.
mas limita-se a isto. Então nós precisamos já mudar a nossa forma de nos referirmos a Deus. Deus é o nosso Criador, é aquele que modifica a nossa existência. E se nós falamos de Deus, nós cuidamos do nosso vocabulário. Eu me recordo, até já contei isso várias vezes, teve um modismo aí que, graças a Deus, parece que está desaparecendo, das pessoas falarem palavrões assim, sem razão nenhuma. Qualquer coisa a pessoa proferir um palavrão, e a nossa palavra atrai os espíritos que nos cercam. Se nós falamos uma coisa bonita, nós atraímos um espírito interessado naquilo que nós estamos falando. Começamos a elogiar alguém, o espírito que gosta daquela pessoa se aproxima. Mas se a gente começa a falar mal de alguém, ou começa a falar palavrões, os espíritos maus se aproximam de nós, porque eles se sentem bem com aquelas expressões injuriosas, com aquelas palavras horrorosas, que têm sentido ruim. Elas se sentem bem e se aproximam de nós, e nos perturbam a saúde, o nosso equilíbrio emocional. Mas eu estava sentado numa sorveteria, me recordo perfeitamente, eu, a Gisele, meu irmão, minhas filhas, e começo a ouvir um grupo de jovens sentado atrás de mim, e a menina falava uns palavrões horríveis. Eu sabia que era menina pelo tom da voz, mas cada expressão que ela usava embutia um palavrão ali dentro. Aí um dos meninos, companheiros dela, comenta que o sorvete ali, não sei se não estava bom, não sei o que é que não gostou. Ela fala: oh meu Deus! Quando ela falou isso, eu virei para trás e eu pensei: eu conheço essa voz. Olhei a uma das minhas alunas de espiritismo. A hora que ela me viu, ela perdeu a cor. Acho que ela pensou: oh meu Deus, logo esse cara do meu lado. Mas eu até não falei nada para ela, ali o momento não era adequado. Depois nós fomos dar aulas de novo, no domingo, que estava aula no nosso lar nessa época, e comentamos a respeito do nosso vocabulário. Mas ela usava tanto a expressão Deus como palavrões, no mesmo diapasão. Para ela era a mesma coisa. Então isso revela que nós não conseguimos ainda nem organizar a nossa forma de falar. Nós não estamos estruturando as nossas expressões que revelam aquilo que nós somos. Terceiro mandamento: lembra-te de santificar o dia de sábado. Nós adoramos santificar o sábado, o domingo, o feriado. A gente santifica todo dia e fica em casa. A gente pensa: puxa, que maravilha, hoje é feriado, vou dormir o dia inteiro, Quando Moisés escreveu essa regra, o povo egípcio que escravizava os hebreus, eles não tinham dia de feriado, não tinham, trabalhavam-se todos os dias de sol a sol. Sempre foi o critério: o sol nascia, começava a jornada, o sol morria, terminava a jornada, e isso era ininterrupto. E os judeus, que sempre foram muito inteligentes, muito culto mesmo, eles sempre preservaram o aprendizado, receberam essa regra de comportamento que faz toda a diferença. No 7º dia de cada semana, o povo parava e orava. Ele entrava em oração. Vejam bem, gente, nem assistir televisão, rima, mas não é isso. Não televisão, oração. Eles passavam o dia todo em preces e discutindo os termos das suas escrituras. Por que eles faziam isso? Havia duas razões fundamentais. Uma de higiene e saúde. O corpo descansava, os animais descansavam, tudo parava naquele dia. Segundo, eles faziam uma reflexão sobre Deus. Deus não era uma coisa fugidia, era a busca do Deus Criador. Por isso aquele dia, 6 dias para ganhar o pão, 1 dia para veneração. Você viu? Deu até rima, Dava, então, certinho. As pessoas trabalhavam, paravam e oravam. Nós desvirtuamos completamente isso. Ontem nós passamos o dia todo pintando o nosso pequeno auditório do Centro Espírita Alta de Souza,
Olhem só a fisionomia do pintor. Então nós estávamos lá com mais 5 companheiros, né? Passamos lá o dia todo. Aí no final do dia eu agradeço a gentileza dos companheiros que foram lá nos ajudar a pintar. E um deles fala assim para mim: mas Geraldo, se eu não tivesse vindo, eu teria passado todo este sábado dormindo. Então vamos analisar essa questão. O nosso tempo, ele não se destina apenas ao descanso, mas é o descanso aproveitado. Se nós passamos o nosso tempo, que nós não precisamos trabalhar duramente para ganhar o nosso pão, se nós usamos esse tempo para dormirmos, o que significa isso? Significa que nós estamos desperdiçando aquelas horas nas quais nós poderíamos fazer algo de bom para alguém. E trabalhar para ganhar o pão, gente, e eu peço desculpas por afirmar isso, mas não é mérito de ninguém trabalhar, é demérito. Se nós não trabalhamos, nós somos considerados pessoas sem honra, pessoas sem valor, porque a gente não trabalha, não merece comer. Ah, mas trabalhar é meritoso? É o mérito do pão. Nós temos que trabalhar para comer, e a gente trabalha lá as nossas horas semanais, e eu recomendo que trabalhe sempre um pouquinho a mais. Acho que é o agradecimento por ter o emprego, é a gente dar um pouco mais do que o patrão nos paga. Mas, feito isso, nós temos que dedicar um tempo para Deus. E o tempo de dedicação a Deus é aquilo que nós fazemos sem remuneração. Porque que valor tem nós trabalharmos o dia inteiro se a gente recebe salário no final do mês? Já está pago. Nós já recebemos a nossa recompensa. Mas aquele momento do repouso é o tempo que Deus nos deu para provarmos que agora somos superiores. Agora nós somos criaturas altruístas que farão algo para o nosso semelhante. Porque nós voltamos lá no primeiro mandamento. Se nós não fazemos isto, quando nós estamos com dificuldades e a gente vem ao centro, vai para a igreja fazer aquela prece, nós não conseguimos sintonizar com Deus de jeito nenhum. Isso fica uma coisa enfadonha, imagine. Né? Daí a pessoa vem, tira um bom cochilo enquanto ouve a palestra, dorme bem e ainda fala, está sintonizado com os espíritos. Tá? O espírito do sono, né? Aí tira aquele cochilão, terminou, opa, já acabou. Vai lá, toma um passe, agora eu estou feito. Gente, feito à toa. Porque não serve para nada isso. A prédica espírita, o passe, só tem valor quando nós utilizamos isso para a nossa transformação. Senão não resolve nada, não faz diferença nenhuma. Você ouvir a prédica, você ouvir a palestra e você não utilizar o aprendizado. Porque a igreja espírita é uma escola. Ela não faz milagre. O espiritismo não apregoa que vindo ao centro você será salvo. De jeito nenhum. Há igrejas e igrejas sagradas que se devem respeitadas, e os respeito, que dizem que você tem que ir lá uma vez por semana, senão você está condenado. O espiritismo não fala isso. O espiritismo não quer nada de vocês, nada. O espiritismo apenas ensina o caminho. Por isso o espiritismo é a terceira revelação. Jesus sintonizou as pessoas com uma lição maior: amar. O espiritismo vem e fala: amar é você se dedicar ao seu próximo. Isso se faz através da reforma íntima. Não é indo no centro, hein? Kardec falou nenhuma vez, vai no centro toda semana. Ele falou assim: reforme-se intimamente, porque fora da caridade não há salvação. Não há salvação. Ele não deixa nenhuma dúvida para nós. Fora da caridade não há salvação. Então não adianta nós pensarmos que nós vamos dar um jeitinho na situação,
nós vamos construir um prédio maravilhoso de 20 andares, cada andar vai ter uma destinação, aqui vai ser palestra, vai ser passe, vai ser não sei o que, isso não resolve nada. O edifício tem que ser construído no coração. Por isso que Jesus não deixou igreja nenhuma. Jesus não apregoou nunca que nós deveríamos construir um prédio, ficar dentro dele fazendo preces, de jeito nenhum. Quem fazia isso era o Velho Testamento. Jesus não. Jesus ele vem ensinar que nós devemos amar, e diz que pelo muito que nos amarmos seremos conhecidos como cristãos. Este é o caminho. Olha o quarto mandamento. Honrarás o teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Nós fomos visitar o asilo São Vicente de Paulo a semana passada e nos surpreendemos com uma coisa bem triste, coisa que a gente já via aqui também no lar das vovozinhas, no lar dos vovozinhos, mas lá porque fui mais recentemente, fiquei mais chocado. As pessoas levam os seus pais e desaparecem, não voltam mais. Eventualmente vão visitá-los. Por que nós fazemos isso? Por quê, gente? Porque nós carregamos um fardo e a gente quer se livrar do fardo. Nós efetivamente não amamos o nosso pai, a nossa mãe, o nosso tio, o nosso avô. Porque se nós o amássemos, nós não gostaríamos que eles estivessem longe de nós. E é claro que eu diria que há pessoas que simplesmente não têm como ter o cuidado ali com o pai em casa, porque seu estado econômico é tão difícil que se ele não trabalhar ele passa fome. Mas aí ele tem horas para visitar o pai no asilo, ou a mãe, ou o tio, o avô. Mas as pessoas não vão. Estávamos lá, um grupo espírita, a gente tinha vindo aqui no lar das vovozinhas na semana anterior, e nós fomos lá semana retrasada. Nós vimos a mesma coisa no mesmo lugar. Onde estão os familiares daquelas pessoas? Nós não conseguimos entender que amar é nós colocarmos em prática aquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós, que é cuidar das pessoas que estão à nossa volta, que é tratá-las como nós gostaríamos de ser tratados. O Manuel, que é um dos dirigentes lá da Casa Fabiano de Cristo, que frequenta essa casa, até hoje ele não está aqui, mas ele me contou que certa vez estava aqui mesmo, no lar das vovozinhas, e uma pessoa veio trazer um parente. Veio ele, o pai e o filho. Aí vem ele dá uma olhada nas dependências e fala assim: eu vou deixar o meu pai aqui. E o Manuel me contou que ele olhou para o senhor e falou assim: esse é o seu filho? Ele falou: é meu filho. Quantos anos ele tem? Ele falou: tem 12. Eu falei: que bom que o senhor o trouxe. Falei: por quê? Porque assim ele já sabe onde trazê-lo quando o senhor estiver velho. E ele me contou que o senhor ficou irritado com ele, pegou o pai e o filho e falou: vou embora desse lugar, e foi e não voltou. Por que ele ficou irritado? Porque ele ouviu a verdade. A verdade é extremamente irritante, porque ela nos chama a atenção para o que nós temos que fazer. E nós não estamos realmente interessados em cumprir as nossas obrigações. O André Luiz nos diz, o Emmanuel também nos diz, e especificamente diz na introdução do livro Ação e Reação, que nós amargamos nas zonas umbralinas toda a dor que nós provocamos na terra. Toda a dor. Então a dor que nós provocamos será resgatada em algum lugar. Então nós somos atraídos de maneira automática para lugares de dor. É o que Jesus fala: trevas e ranger de dentes. Onde haverá trevas e ranger de dentes?
ou seja, nas zonas umbrálicas, para onde nós somos atraídos naturalmente a partir do nosso comportamento. Não serei jamais levado para as zonas umbralinas pelo que a Gisele faz, pelo que o Marcelo faz, pelo que o Jurandir fez. Não. Eu irei para lá pelo que eu faço. A atração é automática, não vem alguém me pegar e me levar, não. Eu sou atraído para os lugares que recepcionam o meu comportamento. Agora, lá estando, depois de muito tempo de dor, diz o livro dos Espíritos, diz o céu e o inferno de Kardec, diz as obras do André Luiz com clareza, sem falar nos outros autores maravilhosos que o Espiritismo tem, como por exemplo André Luiz Ruiz e outros tantos. Que o espírito cansado de sofrer, no desespero da dor, ele implora uma oportunidade de reencarnar, ele implora. E ele implora durante meses, às vezes durante anos, até estar com equilíbrio suficiente para encarnar novamente. E quando ele consegue essa dádiva, a bênção é infinita. Por quê? Porque ele sai de toda aquela dor que ele está vivenciando, toda aquela mágoa que ele carrega consigo, e esquece. Olha que coisa abençoada. Apaga a memória dele. Ele ingressa no útero e vai ter um tempo de descanso. É um repouso a encarnação. Os espíritos chamam de zona da neblina ou zona do esquecimento a encarnação. Porque a gente tem paz durante uns anos, 10, 20, 30, 50, 100 anos. Aí agora já estão falando em 120. Então, chega a 200, eu não ligo. Mas a verdade é essa, que a gente tem essa necessidade de voltar para a Terra para esquecer a dor que sofrimos decorrente do comportamento que tivemos na própria Terra, muitas vezes. E para encarnar, nós precisamos de um sagrado útero feminino. Porque ainda não dá para encarnar em laboratório direto. A gente precisa ainda do útero da mulher, da abençoada mulher, do espírito que encarna como mulher e traz consigo a bênção de receber de volta nós, espíritos das trevas, eu especificamente. Aí, quando eu consigo aquela pessoa que para mim é um verdadeiro anjo, um espírito de luz, que me permite o ingresso no seu ventre, eu recebo um prêmio, o prêmio da vida na terra. Mas olha a minha forma de pagar isso. Com o passar dos anos, eu simplesmente ignoro aquela pessoa maravilhosa, aquele pai maravilhoso. Eu os ignoro e os afasto de mim como se fossem um traste na minha vida. E deixo eles de lado, esquecendo o favor impagável, porque não tem como pagar esse favor, que é a encarnação. Daí eu os largo. Eu passo 20, 30 anos sem vê-los, quando não os ofendo, quando não os agrido, quando não os abandono no asilo ou no hospital, e nunca mais vou dizer-lhes obrigado. Muitos de nós carregam tanto drama, promoveu tanta dor, que precisa de mais de uma mãe, encarna em uma e outra que cria, porque o laço que ela carrega em torno de si, o laço fluídico, é tão dolorido que não dá para uma santa só dar conta. Precisa de duas, uma que recebe e outra que cria. E ainda assim nós nos revoltamos, nós acusamos aquela santa que nos recebeu, que nos abandonou, porque nós simplesmente ignoramos a informação que nós geramos um campo fluídico tão dolorido que as pessoas não nos suportam. Quantas vezes eu vejo, converso e recebo pessoas nas conversas espíritas, nas entrevistas fraternas, que vêm chorar magoado com os seus pais, especialmente com mães e pais adotivos,
uma mãe natural que o abandonou, porque ele simplesmente não consegue entender que toda dor que nós temos hoje é resultado do nosso comportamento desta vida ou de outra vida. E que assim que aprendermos isso, nós vamos nos transformarmos em criaturas melhores, porque vamos agradecer, vamos ser gratos àqueles que estão à nossa volta. Então entenderemos, Marcelo, que cuidar das pessoas todas é o caminho para a felicidade. Os mandamentos ainda entram em não matar, não roubar, não cometer o adultério, não desejar a mulher do próximo. Esse mandamento é só para homem, né? Se fosse hoje, estaria escrito: homens, não desejem as mulheres do próximo. E estava escrito embaixo: mulheres, não desejem os homens do próximo, que é a mesma coisa, né? E também não desejar as coisas alheias, né? Que fala em burro, asno, mas também a gente pode colocar o computador, o carro, etc. Por que tudo isso? Regras de comportamento. Todas as regras de comportamento reduzidas por Jesus a duas. E o Espiritismo reduziu a uma. Jesus diz: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E deixa isso tão claro para ninguém ter dúvida. Ele fala assim: quem diz que ama ao próximo, que ama a Deus e não ama ao próximo, mente. Mente. Jesus não deixou dúvida, ele diz mente. Porque como é que alguém que não ama seu próximo, que toca, que ouve, vai poder amar a Deus que ninguém nunca ouviu, ninguém nunca tocou? É impossível ter um contato direto com ele. Como? Então, por isso, nós temos que reformar as nossas atitudes, porque afinal de contas, como disse o Marcelo, essa é a segunda palestra do ano, né, Marcelo? Ou é a primeira? Mas nós que estamos iniciando esse ano, eu aproveito para desejar um feliz ano novo para todos. Temos que fazer uma proposta para nós. Lá na visita para os jovens do Sense, no dia 31 de dezembro, eu falei para os meninos: meninos, vai começar um ano novo. Eles responderam: mas que adianta, nós vamos continuar presos? Eu falei: preso todo mundo está. Vocês estão presos entre grades porque fizeram arte, né? Agora eu estou preso ao meu trabalho, eu estou preso à minha família, à minha igreja. Então não importa, todos estamos presos, é uma questão de visão. Agora todos temos oportunidade de fazer uma coisa, temos liberdade para a mesma coisa. E eles ficaram curiosos: mas qual? A mudança de mentalidade. Isso nós temos liberdade. Eu posso mudar o meu comportamento, e eu posso ser, a partir de hoje, agradecido. Então, para o dia 1º, eu disse para eles, né, e digo para todos nós: a partir desse ano vamos mudar a nossa atitude. Vamos ser pessoas agradecidas a Deus, agradecidas por estarmos encarnados, agradecidos por termos um lar, agradecidos por termos pessoas que nós amamos, mais do que por termos pessoas que nós amamos, que nos amam. Vamos agradecer a Deus porque estamos juntos. Enfim, vamos agradecer a Deus porque temos o conhecimento que nós devemos apenas para o nosso eu, nós devemos apenas para a nossa atitude, para aquilo que desejamos, a nossa felicidade e a nossa tristeza. Que Deus nos abençoe sempre.